Você já pensou em mudar o mundo? Acabar com a fome, desigualdade, insegurança e tantos outros problemas da nossa sociedade? Lutar por justiça, emprego, moradia e educação? Não se conforma com os problemas do nosso país? Então, chegou a hora de agir. A política é a chave da mudança e você é o responsável pela transformação. Começa agora o primeiro reality show de política do mundo. Após milhares de inscrições, foram escolhidos 12 participantes que enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Como deve ser um bom político? Quais características ele deve possuir? Os participantes passarão por provas individuais e coletivas, sempre avaliadas por políticos experientes e de diferentes linhas de pensamento. A condução do programa será feita pelo Márcio França, político experiente, tendo ocupado os cargos de prefeito, deputado e governador do estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos à grande final do primeiro reality show de política no mundo. Milhares de inscritos, horas de gravação, muita gente torcendo e quase 1 milhão de votos. Hoje nós vamos conhecer a grande campeã de O Político, que foi escolhida por vocês aí das suas casas. Todos que participaram já ganharam a Bolsa de Estudo em Administração Pública. É um curso disponibilizado na Faculdade Miguel Arraes, que é mantida pela Fundação João Mangabeira. Todos vocês já sabem que a campeã também vai ganhar uma bolsa de estudos em comunicação digital. E também, para eles todos, essa é a grande surpresa, uma viagem para Brasília com todas as despesas pagas, vão conhecer os melhores restaurantes, vão conhecer o Congresso, o Senado, o Supremo e, claro, a grande campeã vai levar o troféu de O Político. Antes de anunciarmos a grande vencedora, elas terão que superar um debate final, que vai funcionar da seguinte forma. As três, em ordem alfabética, Daniele Rabelo, Lara Barbosa e Lorraine Mariano, as três vão estar debatendo os 3 blocos com perguntas, sendo 3 temas por bloco. E o sorteio que vai decidir qual é o tema. A candidata vai abordar em 2 minutos de resposta. No bloco 1, nós vamos também falar sobre saúde, segurança e educação. Mas não é assunto leve, não. São assuntos difíceis. Armamento da população, vacinação de criança e escola sem partido. Todos temas polêmicos. E depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre preconceitos. É isso mesmo. Intolerância religiosa, LGBT-fobia e racismo. O que cada uma delas pensa. Por fim, no terceiro bloco, cada candidata terá direito a fazer uma pergunta para outra candidata, com um livre tema, tendo 2 minutos de resposta, 45 de réplica e 30 segundos para tréplica. Bem, pessoal, é isso. Vamos agora ao sorteio dos temas do primeiro bloco. Bom, primeiro, Lara. Depois, Lorraine. E por fim, Daniele. Primeiro tema, nós vamos ter escola sem partido. Segundo tema, nós vamos ter armamento da população. E para finalizar, então, vamos ter vacinação de crianças. Só tema polêmico. Então vamos lá. Olha, a Lara, escola sem partido, a Lorraine, armamento da população e a Daniele, vacinação de criança. Agora é com elas. Vamos começar então? Começa com a Lara. Bom, quando a gente fala de escola sem partido, a primeira coisa que me vem na cabeça é a censura que os professores estão sofrendo. A precarização de uma educação que já não é de qualidade. Quando a gente fala da escola sem partido, eu consigo compreender a preocupação dos pais em relação a isso. Porém, uma ideologia política partidária, ela não é ensinada nas escolas. A gente aprende isso com base nos nossos valores familiares, nossos valores religiosos, com os nossos amigos. Então, responsabilizar somente o professor, somente a escola, com esse ensino, julgando que somente na escola se aprende uma ideologia política partidária, é um erro grave. A gente hoje no estado de São Paulo, nós estamos com um partido que está há quase 30 anos no governo, um partido que é conhecido por agredir professores, principalmente em manifestações, quando é o momento onde eles estão pedindo, lutando pelos seus direitos. Nós somos um estado que odeia educação, que não tem infraestrutura, não tem um salário digno, não tem um vale alimentação, um vale refeição que seja de fato efetivo e bom.
Então, assim, me foge até um pouco as palavras tocar nesse assunto, porque a educação é muito importante. A gente não existe um país evoluído que não tenha investido na educação. Então, é primordial a gente trabalhar em políticas públicas de infraestrutura, de valorização dos professores, que hoje a gente não tem na nossa rede pública. É uma valorização que não é dar tapinha nas costas e falar que vai ficar tudo bem. É fazer, é acontecer, é dar um aumento de salário, é conseguir entender o que o professor ele não trabalha somente aquela carga horária que está ali no seu contrato de trabalho, que ele leva esse serviço para casa. Então, o debate sobre escola sem partido é um debate que, no momento, ele é quase desnecessário quando se tem outras prioridades. Com a palavra, Lorraine. Olá, Márcio. Quero agradecer aqui também a presença das minhas amigas, finalistas. Parabéns, Dani, Lara, tá? E eu quero falar com o público, falar principalmente com você, Márcio, sobre a questão do armamento da população. Por que as pessoas hoje estão pensando em se armar? Porque elas não estão se sentindo seguras, né? Até porque 70% da população, ela não quer se armar. Mas se ainda tem uma busca para algumas pessoas é porque elas estão com a sensação de não estar seguras. E aí elas buscam um armamento, né, um porte legal de armas para poder se armar. Mas por que elas não estão se sentindo seguras? Porque a polícia não está sendo valorizada como deveria, né? Até porque para você tirar um porte de arma é muito caro, não é um processo barato. Todo o processo, até comprar a arma, adquirir a arma. E essa falsa sensação de segurança que a pessoa tem ao portar uma arma é o que pode levar a algumas consequências graves, vários estudos já demonstram isso. Então, o que a gente deveria fazer? Com certeza, fortalecer a nossa polícia, seja todas as esferas, tanto a federal, a civil, a municipal, a militar, porque a polícia estando reforçada, a polícia estando com um policiamento mais efetivo, aumentando o número de guardas, dando incentivo para eles, com certeza a população vai se sentir mais segura, ela não vai precisar buscar uma arma, né? E isso é uma sensação que as pessoas estão tendo, porque eu inclusive conheço pessoas que fizeram, desse período para cá, o processo para ter o porte de arma, e me contaram, confidenciaram isso, né? Então, eu acredito que a gente, melhorando a nossa segurança pública, todas as esferas, nós vamos ter uma população mais segura. Eu lembro que há anos atrás, nós tínhamos a ideia de ter uma segurança muito forte com a rota. A gente era jovem e as pessoas falavam assim, olha a rota, todo mundo ficava assustado. A gente sentia, esse assustar dava um limite entre a segurança, o temor, e aí você acaba se sentindo protegido, né? Então, acho que a gente tem que pensar assim, que o caminho não é se armar. Agora é para valer. Começa a Daniele. Eu fico muito feliz pela oportunidade de falar da vacinação das nossas crianças, né? Nós vivemos no país em que João Goulart fez a primeira vacinação nos seus próprios filhos, em rede nacional. Nós vimos ali nos anos de 1962 a oportunidade de fazer a primeira campanha de vacinação nacional contra a pólio. Nós vivenciamos a vacinação contra a varíola, que foi uma campanha relevante a tal ponto de erradicar o vírus no território nacional nos anos 80. E isso só foi possível porque houve vacinação em massa, vacinação das crianças, dos adultos, dos idosos, do público-alvo, das pessoas, dos brasileiros. É muito triste que nos dias de hoje, em 2021, com todo o avanço da tecnologia, com a velocidade em que a inovação do investimento em saúde e tecnologia nos proporcionou a bênção, o milagre da vacinação em tempo recorde, nós estejamos aí discutindo e abrindo consulta pública desde dezembro para cá, questionando se é necessário ou não vacinar as nossas crianças. É preciso chamar aqui a responsabilidade do Estado de intervir em ações onde o interesse público, o interesse coletivo está em jogo. Essa responsabilidade, esse é o papel do Estado, promover, guardar o interesse público. O interesse público é que todos os cidadãos do nosso país e do Estado de São Paulo estejam seguros, vacinados. Estamos entrando numa nova onda, é claro isso. É só olhar as UBSs com o povo cheio na rua, em filas com gripe, com Covid, com furona. A gente está aí, ó, às portas do início do processo de retomada das aulas. Vamos fazer campanhas dentro das escolas e vacinar as nossas crianças de 5 a 11 anos, em massa. Vamos liderar e governar a classe política pelo exemplo, porque esse desgoverno já nos causou mortes demais. Vem cá, olha só,
Você está percebendo? Eu até falei que não tinha que mais chamar o político, tinha que chamar a política. Elas são muito boas. E agora vai esquentar mais ainda o debate. Fica ligado aí. Agora chegou o segundo bloco. É a hora do preconceito. Cada um vai expor as suas opiniões. Vamos lá. Vou sortear a ordem que elas vão falar e depois a ordem do assunto. Começa com Lorraine, depois vem Daniele e por último, Lara. Agora o tema do segundo bloco. Vamos lá. Começa com o tema intolerância religiosa, depois racismo e para finalizar, LGBTfobia. Até caiu aqui. Vamos lá. Agora você já sabe, a ordem é essa aqui, ó. Lorraine vai falar intolerância religiosa, Daniele vai falar sobre racismo e Lara vai falar sobre LGBTfobia. Márcio, eu quero falar sobre intolerância religiosa com as pessoas, tá? Com vocês que estão aqui presentes. Primeiro, eu queria me posicionar dizendo muito claro para vocês, eu sou contra qualquer tipo de pecado. Sou cristã, como todo mundo sabe. Durante toda a minha adolescência, eu sempre fui católica, depois, uns 6 anos para cá, eu me converti, sou evangélica hoje. Quem me levou foi meu marido, que ele que é evangélico, eu sempre fui católica, né? Mas aí ele acabou me levando. E eu gostaria de deixar muito claro para as pessoas, isso qualquer tipo de religião, o pecado não deve ser feito por ninguém. E eu abomino isso, qualquer tipo de pecado. Por que eu estou falando isso? Seja ele qualquer nível, seja ele de pessoas de qualquer tipo de religião, tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Não é porque ela está num grupo, não é porque ela é de uma religião específica que ela pode ter uma atitude que ofenda outras pessoas. Não existe isso, até porque o Evangelho de Jesus Cristo é muito claro e ele diz, amai o seu próximo como a si mesmo. Então, eu que sou cristã, acredito nisso e pratico isso, eu jamais posso praticar qualquer intolerância, porque o exemplo tem que vir de mim que conheço o Evangelho. E aí que está a maioria das pessoas peca, e eu sou contra esse tipo de atitude, que vem o pecado. Então, por isso eu te falo, a gente não pode ter esse tipo, e não é lei que vai punir, que vai mudar, são a consciência das pessoas. E eu acredito que você trabalhando isso nas escolas, de uma forma muito clara para as crianças, sem religiosidade, que é uma palavra hoje que as pessoas são muito apegadas a isso, nós vamos ter uma sociedade daqui 10, 15 anos muito melhor. Por exemplo, na minha casa, meu marido, eu católica, ele é evangélico, ele casou comigo na igreja católica, porque para mim era importante. Nós estamos errados? Nós não fomos abençoados? Claro que não, porque o Deus é único. Deus é maravilhoso, Ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para nós, para nos salvar. Mas está errado as pessoas que veio nos julgar? Sim, essas estão erradas, porque elas são religiosas. Elas não acreditam e não veem o Evangelho como deveria ser. E aí eu queria terminar falando o seguinte, as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher qualquer tipo de religião, desde que siga o amor de Jesus. Falar de racismo tem um peso, principalmente na vida das mulheres negras. E aqui eu já quero deixar o meu desejo em levá-las comigo nessa fala. Então, já peço licença. Mas é importante a gente entender que se trata de um país que passou por mais de 350 anos de escravidão. Há pouco mais de 100 anos tivemos o fim da escravidão. E só há 30 anos a criminalização do racismo. E só ano passado a gente teve a previsão legal de injúria racial. É sobre esse Brasil que a gente está discutindo. Um Brasil que nas narrativas postas trata tentando minimizar a desigualdade racial, a desigualdade social promovida sobre toda uma classe, porque é sobre isso. É sobre uma classe com uma cor que foi dominada. É sobre a exploração de uma força de trabalho, sem reconhecimento, inclusive, das primeiras habilidades técnicas da força de trabalho nacional. A classe negra, a raça negra, o nosso povo brasileiro, esse país feito da diversidade, feito do colorismo. É sobre esse país que Lélia Gonzalez já nos dizia, que é necessário criar alternativas para as mulheres negras que estão na base dessa pirâmide. É necessário criar ao povo negro a oportunidade em ocupar espaços, não só de cotas de acesso, mas espaços de tomada de decisão, espaços de liderança, para que toda a nossa nação brasileira possa um dia se olhar de igual, se olhar para o lado e ver na sua sala de aula o colorismo. Quando esse dia for promovido através dessas ações afirmativas que nós precisamos cobrar do Estado,
tanto nas casas legislativas, inclusive, quando esse dia chegar, nós teremos aí igualdade racial, porque o Brasil ainda é um país racista. Bom, hoje a gente vai falar sobre LGBTfobia e eu queria pedir licença para a comunidade LGBT, mas hoje eu queria trabalhar somente o T da sigla, daquelas e daqueles que não lutam pelo direito de amar, mas lutam pelo direito de existir. Hoje, o Brasil é um país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas transexuais e é o país que mais mata pessoas transexuais. E não são crimes que são, não diria aceitáveis, mas que são mais fáceis, mais simples. São crimes bárbaros, crimes com uma porcentagem de ódio absurda que você vê ali na reportagem e virou rotineiro já. As transexuais vêm sofrendo há muito tempo, desde o seu nascimento, desde o momento em que se identificam como transexuais, e as travestis também. Hoje, nesse exato momento, a gente está tendo no maior reality show do país uma travesti, a Linda Quebrada. E nós tivemos em 2011 a Ariadna, eu esqueci o nome dela, mas é muito importante a gente ressaltar. Por que é tão importante a gente falar sobre as mulheres transexuais e travestis? Porque elas estão morrendo. Elas estão morrendo todos os dias. E se isso não é o suficiente para a gente começar a debater, para a gente começar a entender e aceitá-las como elas são, como elas vieram ao mundo, eu não sei mais o que é. E assim, a gente pensa muito em solução, eu me questionei muito sobre a solução. E eu cheguei a uma pergunta: quantas transexuais e travestis vocês convivem? Tem nos seus círculos de amigos? E eu gostaria até de aproveitar o momento e dizer que os problemas sociais, as políticas públicas, elas começam a ser resolvidas quando a gente consegue aceitar essa população, quando a gente coloca elas nas universidades, quando a gente escuta música, quando a gente coloca elas nos centros culturais. E é importante que a gente conviva com isso, para então acabar com a LGBTfobia. Agora a cobra vai fumar. É o terceiro bloco. Cada um pergunta o que quiser para outra pessoa também e vai ter direito a réplica e tréplica, igual o debate de verdade. Você se lembra do Dória, né? Agora é o terceiro bloco e a pergunta é livre. Qualquer uma pode perguntar para qualquer uma. Vamos ver quem vai começar perguntando. Começa perguntando a Lorraine Mariano. Depois vai perguntar então a Lara Barbosa. E por fim, é claro, então vai sobrar para a Daniele finalizar aqui o debate. Cada uma pergunta para cada uma do jeito que quiser. E o tema é livre. Márcio, nesse terceiro bloco eu quero perguntar para minha colega Lara, tá bom? Lara, nós estamos ouvindo falar muito sobre a questão do banheiro sem gênero, banheiro universal. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você é a favor ou contra. Muito obrigada pela pergunta, Lorraine. Eu acho que é uma questão essencial a gente trabalhar esses temas. Quando a gente fala desse tipo de banheiro, surge muito preconceito, né, em relação a isso. É muito importante a gente ressaltar que uma das pautas que eles mais falam em relação a isso seria o caso de abuso, o caso de assédio que mulheres poderiam sofrer caso mulheres transexuais, né, dividissem o mesmo banheiro. E assim, isso não passa de puro preconceito mesmo. Nós sofremos violência em todos os âmbitos, inclusive na violência política. Eu sou a favor, sim, desse tipo de banheiro. Eu acho que não me prejudica, não tem porquê eu tentar prejudicar o outro. Se mulheres trans, imagina uma mulher igual eu entrando num banheiro masculino, com cabelo longo, com uma saia, com salto. Às vezes é mais arriscado para elas do que pra gente, entende? Então assim, se não me prejudica, eu não vejo por que eu vou prejudicar o outro, por que eu vou colocar a mulher naquela situação, porque ela não deixa de ser mulher porque ela é transexual. Então acho que é muito importante a gente tentar pesquisar, a gente tentar buscar o máximo de informação possível, é necessidade. Então eu acredito que assim, busca informação, você que está em casa, que está nos assistindo, converse com pessoas trans. Eu sou muito amiga, eu tenho muitas amigas assim, que são mulheres trans. E eu acho muito importante que a gente continue levando esse tema adiante, que a gente continue conversando, que a gente continue debatendo, até a gente chegar de fato numa solução e numa resolução para isso. Lara, eu agradeço a resposta, respeito a sua opinião, mas eu gostaria de levantar aqui um outro tema. Nós já temos um problema, eu posso falar por mim, que sou casada em casa, de dividir banheiro com um homem. É difícil. E aí eu quero falar com as mulheres que estão nos assistindo, porque dividir um banheiro com uma pessoa do sexo oposto, não estou falando da questão de identidade dela de gênero, estou falando da questão da fisiologia dela física, pode me trazer doenças.
E aí eu vou ter um problema. Tem doenças bacterianas, virais, que podem ser causadas dividindo o mesmo banheiro. Então, assim, eu ainda falo, em casa eu já sofro por dividir um banheiro. Não estou levando pelo lado do gênero, e sim pela questão sanitária. Acho que a gente deve pensar um pouco sobre isso. Lorane, é muito importante, sim, essa sua preocupação, não vou desvalidar isso, mas assim, a questão de vigilância sanitária é com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente pede para todos os estabelecimentos tentar manter os banheiros sanitários limpos, isso daí em qualquer situação. Eu acredito assim, da mesma forma que você pode sim pegar de uma pessoa trans, uma pessoa transexual e travesti, a senhora também pode pegar de mim ou de qualquer outra pessoa aqui. Então, acredito que isso não seja, de fato, um argumento que desvalorize a utilização desse banheiro. Bom, eu vou perguntar para a Dani. Dani, a minha pauta é uma pauta feminina. Eu defendo o direito das mulheres e principalmente o combate à não violência. Hoje, a gente tem um número alarmante e a gente fala muito pouco sobre o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres, que hoje é mais de 70%. Então, eu gostaria de saber da senhora quais são as propostas para a gente tentar combater e reduzir esses números. Falar de tráfico de pessoas, em especial, né, com o recorte de gênero para mulheres, que são os corpos mais traficados, inclusive, é falar de falta de oportunidades, né, é falar da exposição e vulnerabilidade dessas mulheres. Porque elas só são enganadas, levadas, por falta de oportunidades no mercado de trabalho, inclusive, por falta de políticas que deem às mulheres oportunidades de acesso à formação e permanência nos espaços acadêmicos. Mas também é verdade que a gente precisa trazer aí a responsabilidade do Estado, né? Como é possível que ainda hoje, em 2022, a gente precise fazer um debate em territórios nacionais sobre as nossas fronteiras, como as pessoas ainda podem ser tratadas como objeto de comercialização? É claro que existe aí uma porta larga, um vespeiro onde ou não quer ou não tem competência de atuar. A gente precisa aí convocar urgentemente os órgãos internacionais para fazer o enfrentamento, fazer a fiscalização e, acima de tudo, a promoção de políticas que preservem a vida humana e valorizem o maior patrimônio que nós temos, que são as pessoas. O investimento em políticas não só informativas, mas também com sanção prevista para isso, institucionalmente inclusive, porque a gente sabe que por trás dessas linhas de tráfico existem sim grandes corporativos que ganham com isso, que faturam com isso internacionalmente. A gente precisa unir forças contra o tráfico de pessoas, mas acima de tudo, criar oportunidades para as mulheres dentro do território nacional, para que elas possam se qualificar, ingressar no mercado de trabalho em pé de igualdade e não sofram vulnerabilidade financeira. Não fiquem expostas a qualquer oportunidade, pseudo-oportunidade que tem por finalidade escravizar as suas vidas e seus corpos. Bom, o tráfico de mulheres, ele é dividido, os países são divididos em 3, quando se trata de tráfico de mulheres. O país de origem, de onde as mulheres são capturadas e são levadas, o país de trânsito, onde aquela mulher fica em determinada temporada, em determinado momento, e o país de destino. A partir disso, Dani, eu queria que você me dissesse como que a gente pode promover essas políticas públicas, essas campanhas, porque assim, hoje na pasta da ministra Damares Alves, que é a pasta de Mulheres e Direitos Humanos, a única campanha que tem é na última semana de julho. E as pessoas, as mulheres que não têm acesso à internet, ao notebook e a um tablet, como que a gente pode trabalhar com isso? É bem verdade que boa parte das mulheres não tem acesso, né? Podem sofrer de carência de acesso. Aliás, a gente está falando disso, de igualdade de oportunidades e acesso. Mas também é verdade que as vitimadas vão ficar alheias à comunicação e não terão como, por exemplo, denunciar a sua condição. Por isso a importância de que a gente fomente nos órgãos internacionais e fiscalizadores planos de ação que possam, em massa, fazer a fiscalização desses espaços, desses lugares, dessas rotas, porque elas não são desconhecidas. Lorane, estou muito feliz da gente ter esse tempo aqui, nós duas, para promover aqui o desenvolvimento do nosso estado, né? Dialogar sobre ele. E não tem como falar de desenvolvimento sem falar da pandemia. Então, nesse cenário que nós estamos vivenciando, né, com a saída de grandes indústrias e empresas do estado de São Paulo, com mais de 3 milhões de desempregados, eu queria ouvir de você, qual a solução, a proposta que você tem em mente, se pudesse interferir nesse cenário? Dani, eu acredito que às vezes as tragédias causam oportunidades.
né? E a gente está tendo oportunidades hoje no Brasil. Nós temos um crescimento muito grande das startups, pode ser investido, inclusive incentivado pelo poder público, e a questão do home office. Hoje aumentou muito o trabalho, inclusive a gente falou aqui no programa sobre isso, que foi uma das opções também, que a gente apresentou isso. Eu acredito que seja um pontapé para ajudar muito. Tem muitas empresas contratando, empresas grandes contratando pessoas para trabalhar home office. Então eu acredito que a retomada do crescimento econômico, inclusive vínculos empregatícios vão crescer ainda mais, né? Muito no nosso Brasil. Até porque nós tivemos uma recessão e agora eu creio no crescimento pós-vacina, todo mundo agora está voltando às suas atividades normalmente. Mas também nós podemos esquecer que os empresários, microempreendedores, individuais, os autônomos sofreram muito com essa pandemia. E uma ajuda agora do governo, uma intervenção do governo, promovendo alguns empréstimos, alguns benefícios, isenções, anistias, também vão ajudar bastante nessa reta final. Porque eu tenho certeza, todo mundo quer voltar a crescer. Né? Eu, por exemplo, já te falei, eu sou autônoma, né? Meu marido é autônomo e a gente sofreu muito nessa pandemia. Né? E quem não conseguiu retomar? Né? Quem quebrou nesse período? Então, eu acredito sim, tem que ter um trabalho do poder público para ajudar, tem que ter um trabalho do governo federal dando mais anistias, condições, e a gente tem que investir em algumas coisas, como startup, trabalho home office, que também vai ajudar bastante aí nesse emprego. Obrigada pela oportunidade. Eu acho importante ter o apontamento, mas eu confesso que não consigo crer nessa linha de desenvolvimento, nesse espaço-tempo. A gente está saindo de uma pandemia onde falta investimento, inclusive em tecnologia, na industrialização. A gente precisa pensar alternativas de desenvolvimento a partir da vocação do povo, dos territórios. E o estado de São Paulo é um território rico em produção da própria terra, em alimentos. A gente está vivenciando um estado de insegurança alimentar grave dentro do nosso estado. Minha proposta seria que nós caminhássemos mais na linha da produção de economia solidária, a exemplo do que a gente já tinha aqui do antigo Cinturão Vermelho, que os próprios produtores vão desenvolver ali uma linha sustentável que gera renda, distribui e escoa para todo o estado, importa, exporta e ainda mantém as suas famílias. Dani, eu acho que a gente pode agregar, porque são setores e a gente tem que ver um pouco da nossa regionalização do nosso estado. Nós temos a grande cidade, né, a grande capital aqui, Grande Oeste, que eu acho que dá para investir em outras coisas. No interior do estado de São Paulo, no nível Brasil, eu acho que a gente pode sim economia solidária. Super válido, vale. Eu acho que a gente somando e trazendo propostas, com certeza a gente vai... É só os políticos quererem, porque proposta tem bastante. Bom, depois de todos esses dias, quase 1 milhão de votos decidiram a nossa campeã. Mas ela é campeã provisória, porque nós vamos ter várias etapas e cada um de vocês é convidado, elas também, para nos acompanharem aí pelo interior de São Paulo. Nós faremos várias etapas no interior, depois a grande final na capital e você vai ser, mais uma vez, o jurado. Você vai decidir quem é que tem vocação realmente para ser político. Eu torço para que todos vocês nos ajudem. Continue seguindo nas redes sociais e nos apoiem aí. A verdade sempre vence. Parabéns a todos vocês e parabéns aos grandes vencedores. Bem, na política tem coisa que é improvisada. A gente não espera e acontece, né? Quando você menos espera, acontece. Então aqui no finalzinho, nós vamos perguntar algumas coisas para vocês e vocês vão só falar decidindo, assim, objetivamente. Não cabe mais do que uma palavra. É uma nota ou uma preferência. E aí, assim, Dani, Luciano Huck ou Faustão? Luciano Huck. Luciano Huck, ó, tá vendo? Lorraine, feijoada ou sushi? Sushi, japonesa. Lara, salto alto ou rasteirinha? Salto alto. As pessoas mais baixas geralmente salto mais alto, né? Agora, de 0 a 10, se você tivesse que pensar aqui agora, né? Michele Bolsonaro, de 0 a 10. 5. 5. Lorraine, se você tivesse que avaliar uma pessoa assim, de 0 a 10, a esposa do Obama, de 0 a 10. 10? 10. Ah, muito bem. Lara, de 0 a 10. Luísa Erundina. 10. 10? 10 para Erundina. Aí, Luísa, ficou essa marca aí para você também, Luísa, minha amiga. Vamos de novo para as preferências aqui. Se você pudesse escolher, não é? Você diria família ou balada? Família, sem sombra de dúvidas. Família. Família. Se você tivesse que escolher, né? Porque você, enfim, também já
a gente percebeu aqui essa sua transição, né, religiosa, mas sobre essa passagem, né? Maria, o que quer dizer Maria para você? Maria, mãe de Jesus, é uma pessoa diferente ou alguém muito diferente, né? O que você acha? Muito especial, muito especial. É a escolhida. É isso. Maria. E aí, Lara, para a gente pensar aqui, né, sobre essas coisas da transição, nós falamos aqui sobre os preconceitos, né, sobre as coisas dos preconceitos. Já teve preconceito com você? Você se sentiu alguma vez, se sentiu com preconceito? Sim. Sim, já me senti. Às vezes o preconceito está na vida da gente sem querer, as pessoas cometem, né? Pelo passado, pelo DNA, enfim. E para finalizar, né? Você tem filhos? Tenho. Tem filhos? Quantos? 3 meninos. 3 meninos? Só homem então, né? Nossa, e você tem filhos? Tem uma menina e um menino. Uma menina e um menino, um casal aqui. E você? Não. Ainda não, por enquanto. Uma adoção, quem sabe? Pode ser. Então aqui nós temos 3 mulheres super vitoriosas. Parabéns a todos vocês, viu, pelo desempenho, pela coragem de enfrentamento aqui de todos esses desafios. Foi uma honra estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que se vocês não tiverem uma carreira política, que eu acho que vão ter, vocês demonstraram que é possível mulheres competentes, determinadas e, acima de tudo, corajosas de vir aqui enfrentar esse primeiro reality, tá bom? E vocês são nossos convidados aí para os próximos que nós vamos fazer em todo o estado de São Paulo, tá bom? Valeu, muito obrigado. Bem, agora chegou o momento, aquele momento que todo mundo esperava, né? São meses aí de trabalho e elas foram as pessoas que foram as precursoras de todo esse programa. Primeiro no mundo, né? É uma honra para todos nós tê-las aqui. E nós vamos anunciar, a Cauê vai trazer para mim aqui o envelope. Esse envelope aqui, né? The winner is, né? Meio Oscar. Mas vale a pena lembrar que a gente aqui teve muitos momentos altos e baixos, né? Momentos que vocês se destacaram, outros não. E a gente tinha que, num assunto assim político, nós tínhamos que deixar a votação para a população. E a população é que votou. E nessa votação, a gente tem como a terceira colocada hoje aqui, campeã também, né? A Lara Barbosa. Lara, parabéns, viu? Nós vamos te acompanhar lá em Brasília para você, enfim, curtir também. Segunda colocada, e na verdade, segunda não, vamos falar diretamente a campeã, né? A campeã, diretamente lá de São Vicente, né? Aí, ó. Olha lá. É a turma boa! 450 mil votos, 450.568 contra 404.188, foi ali, parelho nessa disputa. Parabéns a vocês todas aí, viu? Parabéns pela disputa. Eu fico muito honrado de apresentar vocês aqui e muita honra de tê-las aqui, tê-las conosco acompanhando os próximos programas, tá bom? Tá vendo? O troféu é quase do seu tamanho, hein? Nem vai ser nossa praça esse ano, nem vai ser. Olha lá. Parabéns, viu? Obrigada. Vocês 3 estão convidadas, então, para a gente ir lá para Brasília, passar uma semana conhecendo as coisas de Brasília, e as 3 estão pré-classificadas para a nossa etapa final aqui em São Paulo, quando nós vamos ter o verdadeiro concurso que vai juntar todo o estado de São Paulo, e vocês estão as 3 pré-classificadas, tá bom? Parabéns por esse episódio aí, então. Obrigada mesmo, obrigada. Super merecido, viu? Parabéns. Parabéns. Aí. Obrigada, Márcia, de coração. Parabéns, viu? Parabéns, Lara. Obrigada, governador. Tudo de bom, viu? Tô muito feliz, pessoal. Olha aqui, ó. Foi ontem nós lá jogando, votando. Isso aqui é resultado da unidade da turma boa. É resultado dos cristãos contra o fascismo, é resultado do Politize. Esse troféu é nosso, porque 2022 é o ano da vitória. É o ano que nós vamos promover um projeto nacional de desenvolvimento. E São Paulo vai conhecer a fundo o trabalhismo. Obrigada, turma boa!
Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, poder defender as minhas ideias, falar das propostas, das coisas que eu acredito. Agradecer a minha família, agradecer os amigos, principalmente meu esposo, que se empenhou todos esses dias aí na votação. Agradecer ele, que se fosse ele eu não chegaria até aqui. E todas as pessoas que votaram, colocaram o seu tempo, dedicação, muito obrigada. Gratidão é a palavra que eu tenho para vocês. Não tenho como expressar a felicidade que eu estou sentindo de ter chegado tão longe. Até porque vocês sabem, as pessoas que estão do meu lado, sabem que eu venho de uma trajetória muito difícil do ano passado, enfrentei uma depressão e eu cheguei até aqui firme e forte. Então, isso é para mostrar para vocês que superação basta a gente se posicionar e querer. Qualquer um pode estar aqui onde eu estou, qualquer um pode chegar onde quiser. Quem limita é só nós mesmos, as nossas oportunidades. Quero agradecer também a direção do programa, os meninos, todos, foram tudo maravilhoso. Muito obrigada. Um beijo para o Márcio, França, e com a carreira brilhante aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por continuar nos acompanhando. Eu queria agradecer demais as mensagens, o carinho, a todos os seguidores que eu consegui conquistar nesse reality e dizer para vocês que foi a experiência mais louca e mais assustadora da minha vida e que eu não teria conseguido se não fosse vocês. Aproveitar o momento para agradecer ao nosso diretor Cauê, agradecer ao governador Márcio França e a toda essa equipe incrível que nos ajudou até aqui. Também gostaria de aproveitar o momento para relembrar vocês que agora, no ano de 2022, nós temos eleições e assim como você se empenhou para votar na Dani como a grande vencedora do O Político, escolha o melhor candidato, vamos mudar São Paulo, vamos mudar o Brasil. E antes de finalizar, novamente, agradecer a cada um de vocês e dizer que a primeira edição do primeiro reality show de política do mundo acabou. Mas a gente continua junto, fora dos palcos, longe das câmeras. Eu sou Lara Barbosa, lembre-se, conte comigo. Eu queria deixar aqui meu agradecimento pela oportunidade em participar desse programa. O Político foi, além de uma oportunidade inovadora, foi também um serviço a todo o campo político. E acho que a gente precisa promover um processo eleitoral nesse ano, inclusive nessa linha, de propor políticas essencialmente. Estou muito feliz de ter chegado até aqui, foi disputa acirradíssima. Não foram poucos os que ganharam junto comigo, toda a turma boa, toda a galera da Baixada Santista, do Politize, Cristãos contra o Fascismo. Eu estou muito feliz em poder representá-los aqui e de forma tão consistente, tão racional, tão comprometida. Mas 2022 só está começando. 2022, chegamos